Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zaho etion ha-Shabbat lekadishu. Nessa tarde de Shabbat, eu gostaria de meditar junto com os irmãos dentro do texto da Torá, na Parashá Beshalach, capítulo 16 de Êxodo 16, no verso 11 em diante, que diz assim: E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Eterno vos deu para comer. Então, queridos, nós vemos aqui que o maná, é o pão que desceu do céu, para o povo de Israel se alimentar toda manhã. Louvado seja Deus. E o maná, ele foi dado ao povo de Israel até o povo chegar no termo da terra prometida. E a palavra maná significa o que é isto. Essa expressão que os filhos de Israel falaram, o que é isto, em hebraico significa maná. Então esse maná, o pão que o Eterno deu para o povo de Israel se alimentar na sua trajetória pelo deserto, e estava ali toda manhã, como nós observamos aqui no verso 12. Amém? E agora nós vamos meditar, meus queridos, que ali no verso 31, amém? No verso 31, nesse mesmo capítulo 16, diz assim: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Eterno tem mandado: Encherás um homer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então o Eterno mandou colocar num vaso, amém? Aqui no verso 33, disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio do maná, e coloca-o diante do Eterno para guardá-lo para as vossas gerações. Amém? Como o Eterno tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Então, queridos, ali nós vemos que foi colocado num vaso um maná para ser testemunho para todas as gerações dos filhos de Israel. Mas nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 9, no verso 4, que diz assim: que tinha um incensário de ouro. E a arca da aliança era coberta de ouro, todo em redor, e dentro dela tinha um vaso de ouro que continha o maná, esse vaso que nós vemos agora em Êxodo 16, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança, as tábuas da Torá escritas com o dedo de Deus. Então, dentro da arca da aliança, que caminhava pelo deserto, nós tínhamos ali a vara de Arão, as tábuas da Torá e esse vaso de ouro com maná. Amém? E nós observamos, queridos, em Números capítulo 10, no verso 35, que diz assim: Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E verso 36 diz assim: E pousando ela, dizia: Volta, ó Eterno, para os muitos milhares de Israel. Então a arca da aliança, ela simbolizava a presença do Eterno na terra. Amém? Então o que nós observamos? Aqui o Eterno era simbolizada a sua presença na terra pela arca da aliança, de tal forma que quando os arraiais de Israel marchavam, a arca partia e Moisés dizia: Levanta-te, Eterno. Quando a arca repousava, Moisés dizia: Eterno, volta-te. Então, quer dizer, a arca simbolizava o Eterno. Amém? E dentro dessa arca tinha o quê? Tinha o vaso de ouro com o maná, além da vara de Arão e além das duas tábuas do testemunho, as duas tábuas da aliança, da Torá. Aqui nós vemos, irmãos, em Mateus capítulo 1, no verso 23, diz que Yeshua, quando veio, ele se tornou Deus conosco. Amém? Que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós vemos que da mesma maneira que a arca da aliança simbolizava a presença do Eterno aqui na terra,
nós observamos que Yeshua é o próprio Eterno na terra feito homem. Então a Arca da Aliança, na verdade, simbolizava Yeshua HaMashiach. Então nós observamos, queridos, que a Arca da Aliança simbolizava Yeshua. A Arca, Moisés se referia à Arca, quando a Arca se levantava, dizia, levanta-te, Eterno. Quando a Arca pousava, Moisés falava, volta-te, Eterno. Então a Arca simbolizava o Eterno. Agora, com a vinda de Yeshua, o Eterno veio ele próprio, na pessoa de Yeshua HaMashiach aqui na terra. E nós observamos em Apocalipse capítulo 2, amados, quando Yeshua escreve a carta para a igreja de Pérgamo, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Esse maná escondido, meus queridos, observe bem o que Yeshua está dizendo. Ao que vencer, ele recebe o maná escondido. Nós observamos que dentro da arca tinha o vaso com o maná, as tábuas da Torá e a vara de Arão. Então tinha ali dentro da arca o quê? O vaso com o maná. Então o maná estava escondido dentro da arca. Quando alguém que visse a arca passando, as pessoas observavam a arca superficialmente, mas não contemplavam o maná que estava escondido dentro da arca. E quando Yeshua fala aqui, em Apocalipse capítulo 2, verso 17, que é o que vencer, darei o maná, do maná escondido, ele está fazendo uma referência a esse maná dentro da arca. Mas como nós vimos, a arca simbolizava o eterno aqui na terra. E Yeshua veio o próprio eterno na terra na pessoa de Yeshua. Então nós observamos, meus amados, que aquele maná escondido que estava dentro da arca é algo que Yeshua tem dentro dele para nos conceder aquele que vencer. Então o maná representa algo. E Yeshua está dizendo, o que vencer eu darei do maná escondido. A arca simboliza Yeshua. O maná está dentro da arca. E qual é esse maná escondido que está dentro de Yeshua que ele nos dará? E nós vamos observar exatamente, meus amados, em João capítulo 14, no verso 16, Yeshua diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Você observa, queridos, que Yeshua diz assim, o mundo não vê. Por que ele fala o mundo não vê? Porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo, está escondido. Ele é o maná escondido. Louvado seja o nome de Adonai. Então, o maná escondido que Yeshua dá àquele que vencer é o Espírito Santo. A arca simboliza Yeshua. O maná estava dentro da arca, o Espírito Santo dentro de Yeshua. E Yeshua nos dá esse Espírito Santo que o mundo não pode receber, nem o pode ver, porque está escondido. É o maná escondido e o mundo nem o conhece. Louvado seja o nome do Eterno. E Yeshua, ele vem aqui esclarecer ainda mais. Em João capítulo 6, no verso 57, quando ele vai falar assim, aleluia, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele está referindo-se aqui à figura do maná. E no verso 63 ele vai dizer que esse maná é o Espírito que vivifica. E ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Queridos amados, a palavra de Deus que Yeshua nos dá é o Espírito Santo que entra na vida daquele que vence. Aquele que vence recebe o Espírito Santo pela palavra. A palavra que Yeshua nos dá é Espírito e vida. Esse é o maná escondido. O maná escondido está em nós obedecermos a palavra de Yeshua. E aquele que obedece a palavra de Yeshua é aquele que vence. E aquele que obedece a palavra de Yeshua é aquele que vence. Ele provará do maná escondido. E qual é o maná escondido? O Espírito Santo. Aleluia! Porque as palavras de Yeshua são Espírito e vida. Louvado seja Deus. Então, queridos, guardemos essa palavra que Yeshua dá àquele que vence, comer do maná escondido. E o maná escondido é o Espírito Santo que ele diz lá, que ninguém pode ver. Louvado seja Deus. Mas somente aquele que vencer, aquele que obedece à palavra do Eterno. Queridos amados, que você, eu, cada um de nós, possamos vencer a cada dia. Você na posição, você obedecendo a Torá e os mandamentos.